Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar falando de Chainsaw Man. No vídeo passado a gente basicamente descobriu que a Rise na verdade se tratava do demônio Bomba que está atrás do coração do Denji. E então vamos ver o que é que se prossegue desse confronto. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem um gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações. Deixem também aí nos comentários quais outros vídeos vocês querem, se vocês querem também continuar com essa série de Chainsaw Man. Então bora para o vídeo. Depois do Bin simplesmente salvar ali meio que nas últimas o Denji, a Rise agora como demônio bomba simplesmente avança na velocidade absurda contra eles. Então ela até tenta acertar um soco na direção do Bin, só que ele desvia ali nas últimas ao lado do Denji, ainda meio desmaiado. E ela até então percebe de que ele é um outro membro da divisão 4, a mesma divisão na qual o Denji participa. Ela então até fala de que se ele deixar o Denji aí, ela vai simplesmente deixar ele fugir. Só que o Bin, como um bom fã, vai certamente proteger o seu ídolo. Ele simplesmente se transforma naquele modo tubarão e avança então na direção da Rise, que simplesmente toca na cabeça dele e já gera uma explosão gigantesca. No meio da explosão, o Bin sai todo detonado, só que acaba tendo a brecha para fugir com o Denji por conta da aparição de outros caçadores de demônios civis. A gente vê saindo de um carro uns 3 caçadores de demônio que estavam indo até o festival, só que acabaram mudando os planos por conta de terem visto o demônio bomba. Eles até ali percebem de que por ela falar, ela é ainda mais forte do que aparenta ser, ao ponto de que a gente tem umas pequenas amostras do poder dela. Ela só de apontar o dedo na direção do carro, ela simplesmente lança um pequeno raio explosivo que simplesmente explode o carro e todos os 3 caçadores de demônios civis juntos, só que simplesmente percebe de que Denji e Bin infelizmente fugiram, só que ela não vai desistir aí. A gente então mudando ali de cenário, basicamente vê de que o Aki tá ajudando ali os caçadores de demônios da 2ª divisão a treinar. Ele basicamente lutando boxe e solando geral. Ele basicamente foi dar um apoio porque o cara já era um conhecido dele e tudo. E até o cara ali já vendo sobre o Aki estar na 4ª divisão, onde só tem louco. E isso é um fato. Ninguém da 4ª divisão é normal. Ele até fala de que ele voltar para a 2ª divisão provavelmente era onde ele estava antes de se tornar ali temporariamente parceiro da Rimeno. Mas o Aki não vai nem conseguir ter tempo, porque o cara disse que daqui a uns 5 anos ele vai se tornar vice-capitão, vai conseguir então trazer o Aki para 2ª divisão, só que o Aki até lá já vai ter morto. O Aki não tem mais 5 anos de vida, mas ele ainda assim agradece pela gentileza do seu companheiro. Mas o demônio anjo que ainda tá com ele até fala: pô, tu não vai ter 5 anos de vida. E até ali ele questionando: quem te disse isso? A Power. Ele até reclama dela, mas o anjo até reclama, ele que reclama, porque pô, quem dera morrer logo. Porque se ele morre, ele não precisa trabalhar. Então, sem trabalhar, ele não se esforça. Ele é completamente preguiçoso. Óbvio que a gente vai vendo que tem, pelo visto, outros motivos. Mas no meio do processo, a gente acaba percebendo de que o Aki é chamado pelos caçadores de demônio aí da 2ª divisão por conta da chegada do Bin. O Bin todo arrebentado chega ali na 2ª divisão carregando o Denji, que ainda tá tão arrebentado quanto ele, e eles conseguiram fugir ali nas últimas. O Aki reconhece que é um infernal da 4ª divisão e até pede o mais rápido possível que ele explique o que aconteceu com o Denji. O Bin até ali explica sobre a bomba, o demônio bomba, que nós descobrimos ser aliada do demônio pistola, o demônio da arma, o demônio que o Denji, que o Aki tanto está atrás. E ele até se questiona: mas como você sabe disso?
O Bin ali fica um pouco receoso em responder, só que o Aki ali faz ele responder porque senão eu te mato. Mas ele ainda assim acaba não respondendo simplesmente porque a Makima pediu pra ele não falar. E aí, já tem umas dúvidas absurdas em cima de quem ou o que ou quais demônios a Makima tem contrato. Quem ela é? Ela é humana ou ela é demônio? Ela é infernal? O que ela é? Quem que ela tem contrato? E ela é um monstro de nível de poder e ela ainda por cima tá escondendo ali algumas coisas sobre o demônio da arma. É um pouco suspeito, começa a ficar cada vez mais suspeito, só que no fim das contas eles não têm tempo suficiente para pensarem nisso, porque simplesmente chega a Rizzy. A Rizzy ali dizendo que tem um demônio assustador perseguindo ela e ninguém acredita, claramente ninguém acredita, porque uma vítima que tá fugindo de alguém iria estar sorrindo para pedir ajuda? Com certeza não. Até ali eles já pedem para contratar a central para chamarem reforços e o Aki decide então fugir com o Denji e o Bin. Ele até então acaba vendo vários caçadores da segunda divisão se reunindo para que eles deem um jeito de impedir a Rizzy. Não é só porque ela tem uma aparência humana que eles têm que pegar leve, porque ela é um monstro em nível de poder. E ela não vai estar nem aí de matar todo esse pessoal, ela vai matar de fato. E então, vendo que não tem escolha, ela decide se transformar. Só que antes disso, a gente vê que os caçadores de demônios já temendo alguma coisa, eles simplesmente, provavelmente tendo contrato com o provável demônio fungo ou algo do tipo, eles mordem ali as próprias mãos e jogam um pouco de sangue na direção da Rizzy para que simplesmente da boca e do nariz dela comece a escorrer sangue, justamente porque eles infectaram ela com fungos no seu coração e no intestino dela. E mesmo que ela tente se regenerar ou beber sangue, qualquer coisa do tipo, vai ser completamente inútil. Só que a Rizzy não é normal. Não mesmo, assim como o Denji, a lógica não funciona com ele por ele ser de certa forma um híbrido, ele não é nem humano nem demônio, a mesma forma também se dá ali a Rizzy. A Rizzy simplesmente decide explodir a própria cabeça. Ela não tem nem pena de si mesma, ela explode a própria cabeça, arrancando ela para simplesmente usar como bomba e arremessar na direção dos caçadores de demônio. E simplesmente geral ali explode quando surge o demônio bomba. E então ela até vem partindo pra cima de todo mundo pra massacrar geral. Vai ser um verdadeiro massacre aí. Enquanto isso, o que sobrou do corpo da Rizzy, exceto a cabeça, começa a correr até um dos caçadores de demônio. Quando ele percebe então que o corpo tá fugindo, ele acaba percebendo isso tarde demais. Ele, com o contrato com o demônio raposa, até tenta então mandar a pata do demônio raposa na direção dela, mas ela, de forma atlética, simplesmente pula ali e consegue se agarrar no cara, simplesmente se explodindo. Enquanto a isso, a gente basicamente vê que dentro da central da segunda divisão ela vai acabando com todo mundo, gerando várias e várias explosões. Enquanto isso, surge alguém atrás dela que simplesmente manda, agarra a pata do demônio raposa mais uma vez contra ela, só que ela consegue desviar sem muitos problemas, se agarrando na parede. E no fim das contas, ninguém aí vai conseguir fazer alguma coisa contra ela. O próprio Denji vai ter trabalho para lidar com ela. Então é óbvio que nenhum desses caçadores de demônio vai ser de alguma utilidade, mas isso serve só pra gente ter noção dos poderes da Rizzy. A Rizzy que tranquilamente consegue desviar desse ataque de um dos outros caçadores, que basicamente foi o cara que sobreviveu à explosão do corpo da Rizzy. Ele todo ferrado, mas ainda assim, ele tentando ali dar um certa cantada em cima da Rizzy, dizendo que não pode morrer vendo alguém tão bonita, né? Colocar melhor, para não dizer exatamente o que ele falou, mas alguém tão bonita quanto ela. Só que ela ali tá nem aí pro cara.
ela simplesmente já iria explodir a cabeça dele se não fosse simplesmente o vice-capitão da segunda divisão, que surge ali agora. Ele é quem tem um contrato com a cabeça do demônio raposa e simplesmente surge devorando a Rise. Ou pelo menos é o que a gente achava. O demônio raposo, ele simplesmente reclamando do gosto da Rise, simplesmente vai embora. Só que ela não morreu. E os caras claramente se arrependem de estarem aí, porque no fim das contas eles poderiam sim estar num lugar muito melhor nesse momento. Até ali eles diziam, pô, só porque eu tinha um encontro ali com as minas mega bonitas e agora ferrou. Ferrou mesmo. Enquanto isso, o Aki simplesmente dirigindo o carro onde está o demônio anjo, o Denji e o Bin, ele pedindo ali para que eles alimentem o Denji com o sangue deles para que eles se recuperem. O anjo até reclama ali de ter que fazer isso para ajudar alguém, mas enquanto isso o Aki dirigindo, ele acaba vendo ali com o demônio do futuro um baita do futuro horrível. E põe horrível nisso. O demônio do futuro até reclama. Tu tinha logo que me mostrar um futuro desses. E simplesmente surgindo diante do carro ali, parando diante deles, nós temos simplesmente a Rise ainda transformada como o demônio bomba, com a cabeça dos dois caras que ela matou. E ferrou muito. Se já tava, a situação já tava problemática, agora que fica muito pior. A Rise, que por sua vez basicamente matou todo mundo da segunda divisão simplesmente para mostrar o quão forte ela é pro Aki e companhia, para que assim eles deem o Denji para ela. Só que o Aki não vai fazer isso. Ele, sem pensar duas vezes, simplesmente pisa com toda a força no acelerador do carro e avança na velocidade absurda contra a Rise, que então acaba vendo ali de que não vai ter escolha a ser simplesmente matar todo mundo. Se não vai ser por bem, vai ser por mal. Ela então se impulsiona até o topo do carro do Aki, quando ela até fala de que os carros eles queimam completamente devido à gasolina. E quando ela já simplesmente iria explodir o carro do Aki, que tá ali com Aki, Bin, Denji e o demônio anjo, simplesmente chega o infernal da violência, metendo um chutão na Rise, que consegue desviar, consegue bloquear, no caso, colocando os braços na frente, mas é arremessada para fora do carro. O Aki, que conseguiu ali simplesmente chamar reforços a tempo. O infernal da violência então simplesmente aparece já logo em cima da Rise, indo desfira um chutaço nela, só que ela apenas com uma única mão para o golpe do infernal, que já fica impressionado pra caramba, porque ele chutou a Rise com toda a sua força, e por mais que ela diga que foi um bom golpe, ainda assim não é tão forte assim. Só que, para completa surpresa de todo mundo, em vez de tentar tancar ali, ou pelo menos lutar tete a tete com a Rise, o infernal da violência simplesmente decide fugir desesperado, dá um adeus ali pra Rise já correndo, quando a Rise simplesmente vê, enquanto isso, a Kobeni, que tava ali com o infernal da violência, ela completamente desesperada. É algo que até hoje eu não entendo. Como é que em alguns momentos ela se torna alguém tão absurdamente forte, tão B10, mas em outros ela aí completamente fracassada no chão ali, morrendo de medo, pedindo para que ela simplesmente não mate ela, dizendo que ela vai simplesmente se demitir do trabalho, apenas tenha piedade de mim. Mas a Rise nem se dá o trabalho de atacar a Kobeni, enquanto ela simplesmente começa a voar ali, usando as suas explosões como propulsão. Ela se dirige até um caminhão mais próximo ali cada vez do Aki, o Aki que tá ali correndo desesperado contra a Rise para tentar fugir dela e proteger o Denji. Só que o Denji simplesmente puxando a cordinha ali do motor, ele se torna no Chainsaw Man, e usando as serras dele, ele começa a abrir um buraco no teto do carro para cima. Ele vai tentar encarar a Rise cara a cara, por mais que ele ainda não esteja 100%.
O próprio Aki alerta ele, mas enquanto isso, o Denji tá nem aí, ele pouco se importa com o que o Aki diz, então ele parou nesse tempo pra pensar de que, poxa, toda mulher que eu conheço, elas ali, por mais que elas tenham ali uma certa mente confusa, ele percebe de que sempre tem algumas coisas em comum, que a principal coisa entre todas as mulheres que ele conheceu é de que no fim das contas todas elas já tentaram matar ele pelo menos uma vez. E ele até aí frustrado, pô, todo mundo sempre vai atrás do coração do demônio da motosserra, mas e o meu coração? Ninguém liga. A Rizzy que até tenta ali manipular o Denji, dizendo de que tudo que ela falou pra ele era verdade, de que ela realmente se importava com ele, de que gostava dele, só que se ela realmente gostasse dele, ela não iria tentar roubar o coração dele, né? O próprio Aki percebe de que tudo isso é malandragem dela pra tentar então puxar assunto com o Denji pra ver se ele esquece de tentar matar ela. Mas no fim das contas ele fala de que tem que matar a Rizzy por causa dele ter a Makima. E a Rizzy então percebe de que Makima então não adiantaria de nada se tu é um gado dela. Mesmo que a gente tentasse fugir, no fim das contas, o Denji, como muitas pessoas, fãs de Chainsaw Man, por um bom momento foram completos gados da Makima. Só que no fim das contas o Denji até também se arrepende de ter beijado a Rizzy, porque, cara, é de partir o coração. O Denji nunca pode ter um beijo que preste, né? Mas ele simplesmente decide ali partir pra cima da Rizzy, porque ele sabe de que ela vai matar qualquer pessoa. Óbvio, ela tá tentando minimizar o número de mortes, mas se o Denji não vai colaborar, ela vai matar quem estiver no meio do caminho. E o Denji, para não se sentir culpado pela morte de pessoas inocentes, vai simplesmente acabar com a Rizzy. Só que a Rizzy é um monstro em nível de poder. Ela simplesmente avança ali para dar um soco na direção do Denji, ela simplesmente explode o caminhão em que eles estavam em cima. O Denji acaba sendo arremessado contra a parede de um prédio quando ela já surge na cara dele pra dar um socão no rosto do Denji, que acaba sendo mandado cada vez mais e mais pra fundo do prédio. Ele consegue bloquear a parte do impacto com as suas motosserras, mas no fim das contas a Rizzy até percebe que ele mal tá se empenhando na luta. Porque os poderes do Denji, se tu parar pra pensar em comparação com os da Rizzy, ou até mesmo com o demônio Katana, que ele lutou recentemente, são meio que nada. O Denji só consegue balançar ali as motosserras dele sem parar. E ele pode sim fazer muito mais coisa. A gente vê uma clara evolução das habilidades dele ao decorrer do tempo. Mas por hora, como ele ainda não tem tanta noção de como usar os seus poderes, ele basicamente tem uma dificuldade absurda de lutar contra a Rizzy. A Rizzy, ela basicamente arranca parte do dedo dela para mostrar essa versatilidade de poderes deles, porque ela simplesmente joga parte do dedo dela e cria uma explosão imensa no prédio. O Denji que ainda assim tenta partir para cima dela, só que ela já cria uma outra explosão no peito do Denji que arremessa ele para os ares. Um Denji em chamas acabaria sendo atacado mais uma vez pela Rizzy, que simplesmente se impulsiona com as suas explosões logo acima do nosso demônio da motosserra, e ela transformando o pé dela como se fosse um míssel. Ela simplesmente acerta o peito do Denji, derrubando ele até o chão e depois criando uma explosão imensa. Começa a sair até mesmo tripa, pedaço de carne do Denji pra tudo quanto é lado, aquele negócio visceral bem comum de Chainsaw Man. Enquanto isso, a população inteira vendo ali a luta, que é uma das lutas que até agora mais vai fazer um impacto absurdo, e o Denji vai ficar extremamente conhecido por causa dessa luta. E a Rizzy tá nem aí se ela vai meter gente inocente no meio do confronto. E ela até então tenta de que o Denji ainda tá tentando se regenerar, só que não vai adiantar de nada. Ela simplesmente estoura o Denji mais uma vez. Ele fica sem braços, sem pernas, só fica ali parte do tronco dele, a cabeça de motosserra sendo agarrada pela Rizzy. O Denji que ainda assim ainda tenta conseguir de alguma forma contra-atacar ela, só que é completamente inútil.
A Rizzy começa então a passar por cima de vários e vários corpos de várias pessoas que algumas estão mortas e outras não conseguem se levantar. Só que é simplesmente aí que surge o Aki. O Aki que se escondeu debaixo desses cadáveres ou de algumas pessoas desmaiadas e simplesmente surge logo atrás da Rizzy com a sua katana em mãos, simplesmente tentando cortá-la para salvar o Denji dela. Só que não vai ser tão fácil assim. O Denji, o Aki, no caso, por mais que ele consiga ver o futuro, ainda assim ele não consegue se mover tão rápido ao ponto de evitar certos golpes da Rizzy. Por mais que ele corte ali o braço dela, ela já recua ali para acertar um socão nele quando ele vê de que um único erro e ele vai estar morto. O poder do demônio do futuro é algo extremamente útil, mas o Aki só vê apenas alguns pontos do futuro aqui e ali e ele não consegue se mover rápido o suficiente em comparação com a Rizzy. Mas ele ainda assim consegue desviar de um golpe dela e fazer um corte nas suas costas. Ela até então, depois disso, tenta atacá-lo e explodir o Aki completamente. Se não fosse o infernal da violência que simplesmente surge para salvar o Aki que pela primeira vez na vida é grato por ser amigo de um demônio. Só que a treta só tá começando. Mesmo que agora seja de certa forma 2 contra 1, até ali a Rizzy pedindo ali um pouco de tempo, porque ela tá quase que anêmica e praticamente sem roupa alguma, ainda por cima agora sendo 2 contra 1, ela estaria em completa desvantagem, por mais que eu não acredito que ela esteja em desvantagem. Ela conseguiria tancar tranquilamente Yaki e o Infernal da Violência. O Infernal da Violência, que por mais que seja o Infernal da Violência, é o cara mais paz e amor de toda a obra. Ele mesmo depois fala isso. E até pede, por que a gente não dá uma vantagem pra ela, né? Só que o Aki nem atopa. Beleza, tá bom, se ferrou então a Rizzy. Ele zoando ali a cara dela, mas ela não se ferrou. A gente viu que alguns capítulos atrás ela encontrou basicamente o demônio Tufão, que simplesmente agora vai vir para ajudar a Rizzy. E é aí que a situação vai ficar muito mais feia. Porque o demônio Tufão tem um ataque em área absurdo e a Rizzy ainda por cima ainda tá quase que intacta. E resta mais uma vez para que o nosso Chainsaw Man salve o dia, mas isso vai ser infelizmente para outro vídeo. Eu já vou me despedindo aqui de vocês, mas antes disso eu peço para que vocês deixem o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Se vocês querem mais Chainsaw Man no canal, deixem aí nos comentários, eu trago cada vez mais. Mas então, falou, valeu e fui!